Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo aqui da nossa consciência, tá, pessoal? É isso, a gente tem que continuar, porque se Deus está permitindo que a nossa consciência esteja aqui, porque tem um propósito, tá? A gente tem uma motivação, a gente que é espiritual tem uma motivação. Então, vocês precisam tomar consciência disso, tá? Por isso que cada vídeo aqui, cada ensinamento serve para que a nossa consciência, né, se equilibre nesse sistema aqui que a gente conhece como Terra, que é um sistema quântico, né? É um sistema de energia. Então, você já viu o eletricista? Ele sabe lidar com a energia. Se ele, como é que se diz, vacilar, né? Pegar em um fio, ele tomar um choque, a energia pode trazer um mal para ele. Então, a gente precisa tomar consciência. Por que, que o eletricista sabe com que ele está mexendo? Ele está mexendo com a força, né? É uma força muito grande, que é a força da energia que pode matar o corpo dele. Então ele sabe, ele tem todo o cuidado, tem toda a técnica para mexer com a energia, né? Eu lembro que o eletricista estava colocando aqui a instalação, ele estava tendo cuidado disso, mexendo com a luz, porque a qualquer momento ele poderia tomar um choque ali e cair duro ali mesmo. Tá, pessoal? É porque ele sabe que é uma energia poderosa, tá, pessoal? Então, a gente também tem que tomar cuidado nas coisas que a gente faz, o nosso comportamento, porque a gente está nesse mundo, esse mundo é quântico. Quando você lança uma energia, que essa energia é negativa, pessoal, no ambiente, ela vai retornar para você. Você tem que entender isso. A maneira com que você lança a energia no ambiente, ela vai retornar para você e vai causar um estrago, tá, pessoal? Você vai sentir. Então, se a gente tem esse conhecimento, então, o que é que a gente tem que fazer? Tomar todo o cuidado com a energia, manipular as energias aqui, todo o comportamento, todas as coisas, para que não venha causar dano para a gente. Entende, pessoal? Isso é psicologia, ou espiritualidade. O tema de psicologia foi o que eu falei do laços emocionais. Então, por exemplo, eu falei no vídeo do laços emocionais. Por que, que a gente tem que ter cuidado em escolher a pessoa com que a gente vai estar? Porque, pessoal, o comportamento da outra pode afetar, porque a gente tem um laço afetivo com ela. Entende, pessoal? A gente precisa tomar cuidado, tá? Com, como é que se diz? O nosso comportamento no que a gente está fazendo aqui. Então, é isso que você está vigiando, tá? Você está vigiando quando está olhando o que é que você está fazendo, qual o efeito que isso pode causar, tá? Então, a gente tem que saber, através do ensinamento de homens dirigido pela espiritualidade, está nos ensinando, né, os apóstolos, como a gente tem que se comportar aqui nessa realidade que a gente conhece como Terra, que é um sistema quântico, tá? Nosso corpo também é um sistema quântico, né? De energia. Nosso corpo é de energia, produz energia, tá? A energia que produz é uma energia baixa, tá, pessoal? Não é energia. Mas a gente pode controlar essa energia do nosso corpo. Quem que pode controlar? Quem é? Quem é que tem o controle sobre isso?
a sua consciência. Entende? Por isso que você tem que tomar consciência. Por isso que aqui as minhas informações é para você pensar mesmo, é para você tomar consciência. Você, nossa, então isso é o trabalho da espiritualidade. Entende? É o tema, né, que a gente falou ontem, né, pessoal? A primeira parte a gente falou aí, a gente falou, porque o meu vídeo caiu, né? Eu falei a primeira parte A e a primeira parte B, né? Eu gravei aí essas primeira parte em duas partes, né? E graças a Deus, tá, pessoal? Vocês aí me deram audiência nesse vídeo, tá? Vocês parecem que estavam Você parece que estava curioso, né, pessoal? Você parece que estava curioso para saber sobre, sobre o que era esse trabalho espiritual, né? Então, pessoal, quando eu estou aqui trazendo essas informações, eu estou trazendo para que você tome consciência. Quando você começa a ir despertando, tomando interesse, você começa. Então, isso quer dizer que você entrou no processo, nesse trabalho da espiritualidade. Esse trabalho de Deus, essa obra de Deus na sua vida. Entende, pessoal? É claro, né? Eu estou aqui recapitulando, né? Vamos lá para a gente. O nosso tema, que é o que o nosso tema é, que a gente está falando. O que é, né? O que cadê? Cadê, pessoal? Aqui, o que é o trabalho da espiritualidade, né? Porque muitos não entendem, tá, pessoal? Você viu que ontem eu falei sobre, quando eu falo aqui o trabalho da espiritualidade, eu estou falando desse trabalho intrínseco em você. Quando eu estou levando você a tomar consciência da onde você está, como você tem que se comportar, como é que tem que ser a maneira que a gente busca a Deus. Então, eu estou ensinando tudo isso aqui, né? Para que você tome consciência. Mas se você não tomar, pessoal, você ouve, mas, não, quero viver da minha vida aqui do ego, e acabou. Tá, pessoal, não vai fazer efeito. Esses ensinamentos, essas coisas que eu estou trazendo aqui, não vai fazer efeito em você. Né? Tem que despertar aquele interesse, aquela coisa pela esse ensinamento. Não, então é assim. Então, é o próprio Deus, tá, pessoal, que vai dirigindo você. E aí, né, pessoal, esse tema eu estou trazendo porque quando eu falo aqui trabalho as pessoas pensam que esse trabalho é o trabalho como é que se diz? Dessas pessoas que tem, como é que se diz? Faz aí mandinga, né? Faz adivinhações e tal. Isso tem aí no meio da espiritual, joga carta, essas coisas. Então, a maioria daqui de vocês, quando eu ouvir isso eu falar, vamos começar o trabalho, vai pensar que eu estou querer fazer alguma coisa, acendo uma vela aí agora, pessoal. Né? Então, isso são coisas, né? Rituais, tá, pessoal? Que a gente não é para fazer ritual, tá? Nenhum ritual a gente tem que fazer. A única coisa que a gente tem que fazer é buscar a frequência para se conectar com o Criador. Agora, existe prática, né? Aí que é colocada pela Espírita como oração, meditação, estudo, né? Estudo aqui das Escrituras, que a gente para entrar nessa conexão, tá? Para facilitar, porque a gente está numa energia aqui, numa frequência mais baixa. Então a gente tem que se elevando, tá? E esse é o problema, que a Matrix não quer deixar a gente se espiritualizar, tá? Todas as coisas aqui foi feita para que a gente não se espiritualizasse. Entende? É complicado, né, pessoal? Mas é o que a gente tem, né? Então,
O nosso tema que a gente falou na primeira parte é o que é o trabalho da espiritualidade. E por que temos que, né, desenvolver, né, esse trabalho espiritual na nossa vida. Por quê, pessoal? Por que a gente tem que entrar nesse trabalho, desenvolver esse trabalho? Porque é através desse trabalho, pessoal, que a gente vai encontrar o propósito da nossa vida. Você não vai encontrar propósito em alguém jogando carta, olha, você vai ter que fazer isso, você nasceu para isso, você... Não, pessoal, isso são espíritos de engano que estão enganando. A mesma coisa está acontecendo nas igrejas evangélicas. Eis que vejo, você vai se casar, você vai ser próspero, não sei o quê. A mesma coisa. O mesmo espírito que está lá no meio aqui espiritualista, né? Está também no meio evangélico agora. Por isso que essas igrejas aí, pessoal, que se diz evangélica, estão tudo desviadas, pessoal. Né? Algumas até tá adorando o bode aí, tá? A maioria tá adorando o bode aí. Você sabe o que é o bode? Pesquisa aí para você ver o que é o bode aí, tá? Então, tem muitas dessas igrejas até adorando o bode e as pessoas lá tudo inconsciente, tá? Tudo inconsciente, tudo, e não sabe quem é que está adorando. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso está acontecendo. Então, por isso que temos que desenvolver, né? Ter esse autodesenvolvimento, né? Para a gente encontrar esse propósito espiritual. É um trabalho que a espiritualidade está fazendo na nossa vida. Mas vamos recapitular o que é esse trabalho espiritual. Ele fala, o trabalho da espiritualidade é um autodesenvolvimento do nosso ser. Então, quando você está desenvolvendo o seu ser, sua alma, sua consciência, você está trabalhando para a espiritualidade. Você está trabalhando. Então, se eu estou aqui trazendo conhecimento para desenvolver a sua consciência, o seu ser, esse é um trabalho da espiritualidade. Entende, pessoal, que não tem nada a ver com essas coisas, magia, essas coisas aí que esses espiritual, essas religiões que tá fazendo esses cultos que o evangélico faz, de dizer, eis que vejo, eis que Deus está falando. Você entende que não tem nada a ver com isso, pessoal? Está desviando a sua consciência do que realmente é o seu propósito. E isso é uma maldade muito grande, tá? E essas pessoas, tá, pessoal, estão dormindo, não estão nem percebendo que está sendo usado pelo inimigo para tirar as pessoas do propósito de vida, da conexão da espiritualidade dela. É complicado, tá? Mas é isso. É o que temos aqui nessa realidade. Então, ele diz que é o autodesenvolvimento do ser e a busca por um propósito e um aprofundamento do autoconhecimento. Né? É um aprofundamento do autoconhecimento para viver uma vida espiritual, então, a vida do espírito, né? De forma mais plena e significativa. Então, se a gente está se desenvolvendo o nosso ser, a gente está entrando no nosso propósito para que a gente nos aprofunde no autoconhecimento, né? Por quê? Para a gente viver uma vida espiritual. Porque a maioria, as pessoas estão vivendo agora a vida aqui, a vida do homem do desejo, o homem do ego. A maioria. Tá, pessoal? Até a gente, se a gente não está vigiando, a gente cai no ego. É uma coisa muito intrínseca da gente que a gente aprendeu aqui, tá, pessoal? Então, a maioria, seja de qualquer religião, a maioria estão tudo atrelado ao ego, pessoal. Olha a pregação do meio religioso. Olha a pregação. Vocês é prova. Vocês são meu espelho, é minha prova de que como é que esses líderes estão se comportando aqui nessa realidade. Então,
Ele diz que para viver uma vida espiritual, então você colocar a sua vida espiritual aqui nessa realidade de forma mais plena, então, mais feliz, né? E significativa, então, com significado, porque a gente veio fazer aqui o nosso propósito e você só vai encontrar equilíbrio, apoio, quando você está nesse propósito. Então, você vive aqui com significado, né? Você tem um sentido da vida para você estar vivendo aqui. Por isso que tem muitas pessoas, até de grupo religioso, né? Já me falaram, ai, irmão Samuel, eu quero sair daqui. Ai, aqui eu não encontro nada aqui. Ai, nossa, pessoal, você está aqui, Deus está permitindo que você esteja vivo e você agora está insatisfeito com a vida, tá, pessoal? Viva a vida, tá, pessoal? Ai, moça, eu quero sair daqui, eu quero, eu não tenho. Então, isso significa que você precisa entrar nesse propósito de vida, que é o quê? Que é você dar sentido, né? Sentido da vida naquilo que você está fazendo. Porque tem pessoas agora que estão fazendo os trabalhos, né? Tá ganhando dinheiro, mas ela não vê satisfação, ela não goza a alma dela. Ela não sente alegria no que está fazendo, pessoal. Nossa, pessoal, isso é muito ruim, tá? Se você não goza, tá aqui, não goza, tá, pessoal? Porque existe o gozo da alma e o gozo da carne, né? Existe aí vamos dizer assim, que é uma recompensa de a gente equilibrar, aliviar as energias que a gente carrega. Então a gente precisa ter esse gozo da alma, é a gente entrar nesse propósito. A gente sente aquilo que a gente está fazendo tem um propósito, a gente se alega com isso. Entende? É isso que a gente precisa entender, tá, pessoal? Então, você vai viver uma vida espiritual de forma mais plena, feliz, né? E com significado. Você tem um significado do que você está fazendo. Então, por isso, veja o que você está fazendo, o trabalho, se você está tendo gozo, alegria, né? Principalmente de ajudar. O seu trabalho é um trabalho que ajuda a outra pessoa. Nossa, pessoal, isso é muito bom. Por isso que eu agradeço a Deus aqui por esse trabalho, esse espaço que Ele permitiu aqui, que eu tivesse levar isso. Quando eu vejo você dizendo, nossa, que maravilha, e, nossa, eu melhorei, nossa, eu estou muito, muito feliz, nossa, então quando eu vejo isso de vocês, eu fico, nossa, obrigado por eu fazer alguma coisa que está ajudando a humanidade, as pessoas a se sentirem melhor. Obrigado, Deus. Então eu agradeço a Deus, tá? Por Ele estar me mantendo vivo, Ele me tá, por eu estar no meu propósito. E eu, quando eu termino aqui, sempre eu estou em uma vibração, estou em uma alegria muito grande, pessoal. É uma satisfação. Eu não posso ganhar nada, tá? Vocês não podem me dar nada, mas só em eu estar fazendo a minha função, a maneira que eu estou fazendo a espiritualidade, e eu estou vendo pessoas se equilibrando na vida, pessoas, né? Se fortalecendo a espiritualidade. Então, se alegrando, ela começa a sentir fé, de orar, de buscar e de caminhar nessa realidade, já pagou meu salário. É o meu salário espiritual, do trabalho da espiritualidade que eu estou fazendo, tá, pessoal? Já é o meu salário, tá, pessoal? Que eu tô ganhando da espiritualidade, tá, pessoal? Então, não posso ganhar nada, mas isso eu tenho um prazer de estar fazendo, né? Você vê que às vezes eu tô até doente aqui, às vezes eu tô, né, indisposto, com a dor, com a coisa, mas quando eu começo a fazer esse trabalho da espiritualidade, né? Quer passar esse conhecimento, a espiritualidade parece que me renova, tá, pessoal? Eu já contei aqui que eu estava com dor, né? Passou desânimo, passou tudo quando eu comecei a ensinar sobre essas coisas.
Agora, como é que explica isso, pessoal? Eles mesmo, quando você movimenta energia, ele vai movimentando também a energia, você vai fazendo bem para as outras pessoas, a espiritualidade também vai fazendo bem para você. É assim que funciona, pessoal. Não foi eu que criei isso, tá? Isso aqui a gente só tá no sistema que é assim. E a gente precisa entender isso, tá? Entende, pessoal? Então, foi isso que a gente viu, né? E ele falou também que o trabalho da espiritualidade envolve quando você busca uma conexão com consigo mesmo e com Deus, né? Então, tem a ver com a nossa busca de Deus, que pode ser através de práticas, né, espirituais, né, como meditação, estudo, oração, vivências de valores éticos, a gente colocar isso no dia a dia, né? Como amor, respeito no nosso dia a dia. Então, como é que você está trabalhando para a espiritualidade, pessoal? Quando você está vibrando no amor, você tem respeito para o próximo, você ajuda o próximo. Então, isso é o trabalho da espiritualidade no seu dia a dia. Então, você observa os valores elevados, valores éticos e morais. Então, você não mente, você lidar com a outra pessoa com sinceridade. Então, isso quando você está colocando no seu dia a dia, no trabalho, aonde você está trabalhando para a espiritualidade. Por isso que tem gente, tá, pessoal, que ela ainda não despertou, mas ela mesmo inconsciente, ela está trabalhando para a espiritualidade e não sabe. Eu dei o exemplo aqui dos terapeutas, psicólogos, psicanalistas, né, pessoal? Tem aí dessa classe que eles não sabem que estão trabalhando para a espiritualidade, mas eles estão fazendo muito bem a muitas pessoas. Entende, pessoal? Vamos lá? Então, a gente parou, né? Deixa eu ver aqui, eu marquei a segunda parte. A gente vai continuar depois de eu explicar tudo isso para vocês, tá, pessoal? Então, ele fala, a gente parou aqui, que ele estava falando que o, o trabalho da espiritualidade surge quando um caminho para resgatar o sentido do labor, então o sentido do trabalho que você está fazendo. Então, esse trabalho da espiritualidade veio para isso, promovendo bem-estar, conexão humana em um propósito mais profundo. Então, é isso que esse trabalho da espiritualidade vai trazer, porque você precisa ter sentido no que você está fazendo aqui, tá? Seja uma coisa tão simples que você está fazendo, tem que ter um sentido para você estar fazendo. Eu tenho um sentido de eu estar fazendo isso aqui, pessoal. Tá? E quando você está nesse seu propósito, é isso, pessoal, tá? Como é que se diz? Você começa a sentir alegria. Então você começa a sentir uma conexão com o ambiente. Você sabe que está aqui para ajudar muitas consciências. Você está contribuindo com a sua parte. Então, essa é a minha parte que eu posso contribuir. É o que eu estou fazendo aqui. Essa é a minha parte. Ah, tem pessoas que estão fazendo melhor do que eu aí? Tem pessoas fazendo melhor do que eu, né? Mas é a parte dele. Então, ele deve ter mais pessoas que ouvem ele. Tem pessoas, tem poucas pessoas aqui que estão me ouvindo, mas é a minha parte, é a minha porção. Entende, pessoal? A gente não tem que olhar isso, a gente tem que olhar o processo que a gente está, né? Por isso que eu já falei, não tem importância de que muita gente vai ter like, eu vou ser reconhecido, eu vou ganhar dinheiro. Eu não estou importando. O importante para mim é eu cumprir isso com sinceridade, com amor, com alegria para com vocês, tá, pessoal? É isso que é importante que eu faço. Tá, pessoal? Essa é a maneira que, como é que se diz?
a gente tem que encarar esse propósito da vida, tá? Aí ele fala, segunda parte, né, pessoal? Vamos lá. Olha aqui, ó, meu neto aí, ô, Jamile. Olha lá, ó, chamando. Olha lá, ó, para lá, sem mamar o peito. Chamando lá. O menino veio me ver aqui chorando já aqui, tá, pessoal? Mas eu tô agora gravando, não posso pegar ele, mas a criança não entende, né, pessoal? Você vê, a criança sente a vontade de fazer, mas a gente às vezes não pode fazer tudo que a criança quer, tá, pessoal? Porque é o momento, ela não entende isso aqui, ela não entende o que eu estou fazendo, tá? Então, tem que, né, ter paciência com a criança. É a mesma coisa, tá? Espiritualidade, Deus, Cristo, a espiritualidade, tem paciência com a gente, tá, pessoal? Que a gente tá fazendo coisa, às vezes a gente tá fazendo coisa de criança. Então ele tem paciência, ele não tá entendendo ainda. Então, ele vem passando mensagem para que você entenda. Porque quando você entende, você vai tomando coisa, você vai se tornando adulto. Você vai crescendo, tá, pessoal? Então, você vê, né? A realidade aqui ensina também as coisas espirituais para a gente. Olha como eu tenho que lidar com essa criança. Eu não posso explicar a criança que eu tô. Eu não posso, ela não vai entender, pessoal. Entende? Então, segunda parte, né? Vamos lá. Ele fala: é importante destacar que a espiritualidade não é sinônimo de religião. Então, espiritualidade não tem nada a ver com a religião. Qualquer uma aí, tá, pessoal? Qualquer uma não tem nada a ver. Mas as pessoas foram colocar sua expressão do seu espírito nesses lugares que a Matic diz que lá você vai trabalhar a espiritualidade, mas lá tem muitos enganos. Entende, pessoal? É isso que aconteceu, tá? E por isso que as pessoas confundem, as pessoas quando me viu falando aqui, vamos começar o trabalho da espiritualidade, ela não entende, ela pensa que eu vou acender uma vela, vou fazer uma mandinga, vou tirar uma carta, né? Vou fazer aqui uma batucada, vou fazer. Então, ela entende espiritualidade como uma religião, ou como que você precisa ir para algum templo religioso. A maioria, tá, pessoal? Porque foi introduzido esse tipo de pensamento em vocês, esse engano. Então ele fala que, né? É importante destacar isso, né? Que ele está falando que a espiritualidade não é um sinônimo de religião, não é sinônimo de você estar em um grupo religioso. Enquanto a religião está ligada a dogma, instituições, por quê? A religião está ligada a dogma, a instituição, você tem que cumprir coisa ali. Se você não cumprir, você vai ser punido, você vai. Entende? Então a religião coloca essas coisas aí, tá, pessoal? E muitos estão debaixo aí desses dogmas, crença limitante, tá? Uma instituição, né? Que é essa templo físico, né, pessoal? Então, não está ligada, né? A espiritualidade não está ligada à religião por causa disso. Porque a religião está ligada a dogma, a instituição. Ele fala, já a espiritualidade refere-se à busca interior por significado, valores éticos e uma conexão com algo maior que é Deus, como um sentido de uma missão de vida. Então, é isso que a gente está trabalhando a nossa conexão com Deus, para que a gente descubra a nossa missão de vida aqui nessa realidade. Tá?
Então, a gente tá trabalhando, né? Essa busca interior, a gente está trabalhando essa busca interior. Então, a busca é interior. Não tem nada a ver de você buscar fora aí. Ah, eu vou ter que participar de uma religião. Não tem nada a ver. Espiritualidade é uma busca interior de você buscar o equilíbrio, né? E isso vem através de autoconhecimento, né? Todo esse desenvolvimento que a gente faz. Você entende o que é o trabalho da espiritualidade, pessoal? Não tem nada a ver. Por isso que quando eu fico olhando os evangélicos que falam muito isso, né? Eu vou para a igreja fazer a obra de Deus. Não existe isso de ir para a igreja fazer a obra de Deus, pessoal. Essa é mais um engano que foi colocado na consciência. E muitos dos que estão evangélicos aqui, tá? Depois entenderam isso. Porque ele assimilava que tinha que ir para o templo religioso para fazer alguma coisa para Deus. Parecendo que Deus precisa que você faça alguma coisa, pessoal. Entende, pessoal? A única coisa que Deus quer é de todo o coração. Tudo que a gente fazer é de todo o coração, como estivesse fazendo, porque isso é uma adoração a Deus. É a única coisa. A única coisa que a gente tem que fazer é adorar a Ele, a esse Deus vivo, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, né? Os evangélicos cantam, né? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Então, receber toda adoração pertence a Ele. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Então, a gente tem que coroar a esse Deus, a esse Filho de Deus, né? Que está na nossa vida, tá, pessoal? Então, é o trabalho da espiritualidade. Então, não tem nada a ver. A gente está buscando significado interior, significado de valores éticos, né? Ético e morais. Então, quando você está colocando isso em prática, você está trabalhando para a espírito. Em uma conexão com algo maior, que é Deus. Então, estamos buscando essa conexão com esse Deus invisível que a gente, nenhum ser humano conhece. Está todo mundo buscando uma conexão com esse Deus aí. Como um sentido de uma missão de vida. Então, é como sentido a gente está aqui, como essa busca, como o sentido da nossa vida é buscar essa conexão, tá? E foi o próprio Deus que colocou isso, né? Ele fala na Bíblia, Deus colocou a eternidade no coração, na alma do homem, e ele não entende o que é isso, né? Então, colocou para ele buscar essa eternidade. É difícil, né, pessoal? Mas é isso, a gente não entende agora, mas aos pouquinhos, tá, pessoal? A gente vai tomando consciência, equilibrando as nossas frequências, nossas coisas, as nossas fazendo justiça, né? Aqui nessa realidade. Então, a gente equilibrando para que esse Deus venha a gente entrar em conexão. Então, a gente vai começar a crescer no conhecimento, tá? Aí ele fala, né? Ele fala, a verdadeira espiritualidade no trabalho não está em negar o cansaço ou a dificuldade, mas encontrar motivação além dos próprios interesses, né? Seja na arte, no serviço, no comércio ou no ensino, né? Quando agimos com consciência de que nosso labor toca a vida, toca a vida. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui? Que o que é essa verdadeira espiritualidade, né? O verdadeiro trabalho
da espiritualidade. O que é que ele está falando aqui, pessoal? Né? Então, vamos lá, pausadamente. Ele diz que a verdadeiro trabalho da espiritualidade não está negando o cansaço. Então, a gente pode sentir cansaço, dificuldade aqui nessa realidade, está tudo certo, faz parte do... Mas encontrar motivação além do próprio interesse. Então, o trabalho da espiritualidade, você não está buscando o seu próprio interesse. Então, todos aquele que coloca dizendo que é espiritualidade, mas está colocando o seu interesse, né, individual, não é trabalho da espiritualidade. Porque o sentido, a motivação que você tem que ter, né? Para encontrar motivação, tem que vir, não tem que vir, tem que estar além do próprio interesse. Tá? A gente vai buscar, tá? Nossa sobrevivência, as nossas coisas. Mas aquele que está fazendo trabalho espiritual, ele está fazendo coisa que vai além desse próprio interesse. Então, é interesse de quem? Interesse da espiritualidade, tá? Por isso que eu falei aqui, tá, pessoal? Esse trabalho não é meu, tá? Esse trabalho já existe há muito tempo. Eu sou apenas uma engrenagem nesse trabalho da espiritualidade. Eu sou apenas isso, nada mais. Eu sou, como Pedro fala, né? Eu sou uma pedra de esquina, né? A gente vai se tornar uma pedra de esquina para ser usado pela espiritualidade, para fazer o bem ao próximo. Entende, pessoal? É isso que eu sou. Mas esse trabalho aí já está fazendo aí. Tem gente fazendo também, tá? Melhor do que eu, né? Tem gente fazendo pior do que eu. Mas o trabalho da espiritualidade está sendo feito aí para administrar, despertar a consciência, para não ficar preso aí nesse sistema, tá, pessoal? Você vê quando a pessoa não desperta, ela luta por esse sistema. A gente aqui, essas pessoas que gostam desse sistema, protegem, a gente se torna inimigo dessas pessoas. Porque essas pessoas é amigo de outro Deus. Então a gente quer fazer a vontade de outro Deus. Então, ela é inimigo da gente. A gente quer fazer a vontade de Deus, ela quer fazer. É isso, pessoal, tá? Então, ele fala que a nossa motivação não vai além do próprio interesse. Seja na arte, no serviço, né, que você está fazendo, seja no comércio, ou seja no ensino. Quando agimos com consciência, então, o negócio é você agir com consciência aonde você está, na arte, no comércio, na música, né? Em qualquer lugar você agir com consciência de que o nosso labor toca a vida. Então, de que aquele nosso trabalho está tocando a vida das pessoas, está trazendo benefício. Então, quando você age assim, então, você está trabalhando para a espiritualidade. Esse é um trabalho da espiritualidade. Mas quando você está agindo, né? Seja no trabalho aí, em qualquer arte, o que você faz aí, se você não está agindo com consciência, sabendo que isso aqui eu vou trazer benefício para as pessoas. Olha agora aí os trabalhos dos líderes religiosos, pessoal. Isso é um trabalho com consciência, um trabalho que vai explorando as pessoas, trazendo desinformação da verdade para as pessoas. Isso é uma pessoa que está com consciência. Então, você pode ver se o seu trabalho, né, você está agindo com consciência no seu labor, né, o trabalho, se esse trabalho seu, o esforço que você está fazendo, está tocando as vidas, está fazendo que aquela vida desperte. Será, pessoal, que você está fazendo do seu trabalho consciente? Porque mesmo você fazendo o seu trabalho consciente, então, você no seu trabalho, você ser luz, você fazer o bem aí. Ah, mas irmão, mas todo mundo aqui no meu trabalho age erradamente.
É normal, todo mundo age assim. Então, por isso que você vai ser a diferença. Você despertou para isso. Entende, pessoal? Isso é um trabalho da... Então, o trabalho da espiritualidade pode estar em qualquer setor. Pode estar na arte, no serviço, no comércio, né? Você for um comerciante aí, então você vende os preços honestamente, não engana ninguém. Então, quando você está agindo assim com consciência, então isso você está nesse processo do trabalho da espiritualidade. Agora, se você engana, né? Diz um preço, né? Faz mutreta por detrás. Então, você é um comerciante. Você não está agindo com consciência. Você não está no processo do trabalho da espiritualidade. Ah, mas eu vou para a igreja, irmão. Domingo lá e eu peço perdão. Entende, pessoal? Às vezes as pessoas vão para esses grupos pelo desencargo consciencial, tá? Porque ela a fazendo lá, dizendo que dá o dízimo lá, aí dizendo que orou, aquilo é tipo como um desencargo consciencial de que ela tem culpa no cartório, né, pessoal? Não é assim, pessoal. A gente tem que tomar consciência, tá? Tomar consciência e agir de acordo com que o bem, de acordo com o bem, para fazer o bem ao próximo, pessoal. É só isso que Deus quer. Deus quer que você seja a luz aonde você estiver, tá? Se você está tentando fazer o bem, mas você erra, tá tudo certo, não se culpe, pessoal. Não, não, opa, eu estava tentando fazer o bem, mas eu errei. Tá tudo certo, não se culpe, tá, pessoal? Continue a sua jornada, porque a espiritualidade entende você. Entende o nível que você tá de consciência, entende tudo. Tá, pessoal? Então, é isso. Então, ele fala que no comércio, né, no ensino, é quando você age com consciência. Você percebe que seu trabalho, seu labor, né, toca a vida das pessoas. Nossa, isso aqui está ajudando. Então, eu tenho consciência que, por isso que mesmo com a dificuldade, às vezes que eu sinto, eu venho aqui gravar o vídeo. Mesmo com a dor, com alguma coisa assim que tá... Eu venho aqui gravar, porque eu sei que esses estudos, essas informações, né, conhecimento está ajudando pessoas que estão sofrendo aí, né, mentalmente, emocionalmente e até espiritualmente. Fisicamente também está com doença. E isso está trazendo problemas emocionais para ela, tá? Então, eu sei que essa mensagem, esse ensinamento está fazendo bem. Então, quando você percebe, né, o seu trabalho, toca as vidas, faz com que aquela vida se sinta melhor. Então, quando você está fazendo isso, é um trabalho da espiritualidade. Ele fala, ele deixa de ser apenas um meio de sobrevivência e se torna parte de uma existência mais plena. Então, esse trabalho seu, ele deixa de ser um meio de que você sobrevive, de estar por dinheiro. Então, eu não estou aqui pelo o dinheiro, pessoal. Mas eu preciso do dinheiro, eu preciso aqui, se vocês contribuírem, se vocês ajudar, é bom, pessoal. Por quê? Mas eu não estou apegado a isso, tá? Porque mesmo com o meio de sobrevivência, tá? Eu posso ter o meio de sobrevivência, mas se tornar parte de uma existência mais plena, porque ele percebe que aquilo é o propósito dele, aquela é a missão dele, de ele estar ajudando aquelas consciências que estão aqui. Por mais simples que seja o seu trabalho, tá, pessoal? Pode ser uma coisa tão simples, mas se está fazendo alguém feliz, está contribuindo para aquela consciência a despertar, a se sentir melhor, então, isso é trabalho das pessoas. Entende, pessoal? Eu preciso vir falar isso aqui porque o engano da matrix religiosa desvirtuou totalmente
o que é espiritualidade e como é que a gente está trabalhando para a espiritualidade, tá? Principalmente os evangélicos, né? Porque acha que a obra de Deus só é feita lá no grupo dele, lá no templo dele, né, pessoal? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é preciso trazer esse entendimento para que vocês entendam. Então, ele diz que ele, né, o trabalho da espiritual deixa de ser apenas um meio de sobrevivência. Então, mesmo aí no seu trabalho, você agindo assim, então aquilo deixa de ser um meio. Você vai ganhar? Vai. Né? Se você trabalha, por exemplo, mesmo se eu for atender uma pessoa, né, terapeuticamente, existe uma ordenada que você tem que pagar. Mas o terapeuta, pessoal, ele tem que ter consciência de que quando uma pessoa procura você, você vai ajudar aquela consciência, não interessado no que o dinheiro que aquela pessoa vai trazer para você. Você vai ganhar, as pessoas vão pagar. Elas sabem como o sistema funciona, elas sabem aqui que tudo aqui é dinheiro. Tem umas que querem burlar isso, né, pessoal? Tem umas aí mesmo que eu tenho amigos psicólogos, né, psicanalistas, que fala que tem alguns, como é? Clientes deles, né? Não quer pagar a consulta, porque acha que não é o psicólogo, o terapeuta, não é o pessoal não está fazendo trabalho. Como assim, pessoal? Você está tirando um tempo ali da pessoa, porque se o terapeuta poderia estar fazendo outra coisa para ganhar dinheiro. Então, ele está tirando um tempo para lhe ouvir as suas coisas que você está com problema. Ele tem conhecimento, ele estudou, ele está tirando um tempo ali para lhe ouvir e você não quer pagar o terapeuta, a pessoa, porque, isso não é trabalho, ele só ficou ali uma hora ali me ouvindo ali, isso não é trabalho, eu tenho que pagar ainda ele. Tem pessoas que pensam assim, tá, pessoal? Não entende o jogo que está sendo jogado aqui. Então são pessoas que não entendem. Ele quer burlar o jogo. Ele quer burlar, não quer pagar o que é de direito do terapeuta, da pessoa, pessoal. Tem pessoas assim, tá? Eu espero que eu ainda não encontre um desse aqui que venha fazer uma terapia, alguma coisa, né? Pedir, né? Entenda que vai ter que pagar pelo tempo que você, como é que se diz, tirou o tempo daquela pessoa ali. E aquela pessoa estudou para ter conhecimento mais do que você, para que ouça você, para que dê uma solução da sua dificuldade que você está encontrando. Aí a pessoa não quer pagar, pessoal. Tem essa. Mas tem aquela que ela já entende, tá? Ela já entende o jogo, ela já entende. Ela até mesmo paga até antes. Paga antes do terapeuta. Aí paga o dinheiro. O que é isso aí? O que é que você está pagando? Não, estou pagando já outra consulta aí que eu quero ter com você. Eu digo, ele nem teve ainda, você já está pagando antecipadamente. Então, porque tem pessoas que entendem o jogo que ela tá. Ela sabe que você está se dedicando para ouvir ela. Então, é uma pessoa que tem consciência. Mas tem pessoas até que vai para terapia e não tem consciência, pessoal. Aí o terapeuta lá, tá, o terapeuta aí, né, tem que ficar cobrando, a pessoa tem que ficar para a pessoa pagar a consulta que ela foi pedir ajuda, tá, pessoal? A gente estudou para isso, a gente não está pedindo esmola para você, não. A gente tem conhecimento, a gente para ajudar vocês. Mas é isso, o que é que a gente tem que ter em mente, pessoal? Que a gente vai fazer desse trabalho, mas não ficar atrelado no que a pessoa pode dar, em ajudar aquela consciência, até fazer essa consciência entender que você é o seu trabalho, que você precisa do dinheiro. Então tem que fazer até essa consciência entender. Não é fácil, tá, pessoal? Tem todo tipo de consciência e a gente tem que saber lidar aqui nessa realidade, tá? Faz parte aqui, tá, pessoal? Porque a gente tá lidando com todo tipo de pessoa, todo tipo de consciência, tá? Todo nível de consciência. Então, tem gente que já está no nível mais elevado,
tem outras que estão ainda na ignorância, tá? E naquela ignorância mesmo, bem ignorante mesmo. Então, é uma dificuldade de lidar com essas consciências. E você precisa ter entendimento, molejo para lidar com essa consciência. Não é fácil, tá, pessoal? Por isso que às vezes a nossa vida aqui nessa é uma dificuldade, tá? Que a gente encontra, tá, pessoal? De acordo com o que a gente encontra aqui, a consciência que a gente encontra pelo caminho, o nosso caminho se torna mais difícil ainda, tá? Mas é isso, vamos pedir ajuda a Deus, tá? Entendimento, conhecimento, para a gente lidar com essas pessoas, tá? Aí ele fala, né, pessoal? Assim, trabalhar com a espiritualidade é lembrar de que o nosso suor não precisa ser vazio, né? Pode ser assim como tudo o que fazemos com atenção e coração. É uma forma silenciosa de contribuir para um mundo melhor. Então, ele disse, o trabalho da espiritualidade, né, pessoal? Tem que lembrar que cada suor que você está colocando, cada força ali, não precisa ser vazio. Então, tem que ter esse preenchimento com Deus, tá, pessoal? Porque se você faz o trabalho e está vazio, não tem a conexão, então é uma coisa inútil, tá, pessoal? Então, pode ser assim como tudo que fazemos, né? Com atenção e coração. Então, com mente e coração. Então, tudo que você está fazendo, tá? Eu não sei qual é sua profissão, não sei qual é o que você está fazendo para sobreviver aqui. Então, se o que você está fazendo com consciência e sentimento e coração, então, de uma forma silenciosa, né, de contribuir para o mundo bem. Então, você está contribuindo para um mundo melhor. Então, quando você está ajudando ali várias consciências, você está contribuindo para esse mundo. Né? Difícil, né? A gente precisa contribuir porque você vê como é que está o mundo aí, né, pessoal? Tá de cabeça para baixo, tá? Tá uma confusão incrível aí, tá? E vocês veem isso aí na notícia aí, tá? E muito se mexe com o sentimento dele, né? Se você tiver envolvido aí nesse jogo aqui, tá? Isso vai mexer totalmente com a sua emoção. Vai desequilibrar você, tá? Em todo setor, né? Religião, política, na sociedade, todas as coisas aqui, tá? Então, a gente precisa olhar isso, mas não deixar isso nos afetar. Porque a gente está trabalhando algo mais além do que isso aqui. Tá, pessoal? Então, não é só para a pessoa se sentir bem. Então, a pessoa se sentir bem é ganhar dinheiro aqui, é ser próspero, né? É o que os coach fala, né? É ser próspero, é ter dinheiro, é ter, né? Mas só isso aqui, é só isso a vida aqui, pessoal? Entende? Então, precisa entender isso. Então, você está trabalhando para algo mais além, tá, pessoal? Por isso que esses tipos de... Até usa, né? Coisa da espiritualidade, autoconhecimento, esses coach, mas fazendo com que a pessoa fique atrelada à coisa física aqui, ó. Só coisa física que interessa a essa pessoa? É só isso que vai trazer felicidade, é? Entende, pessoal? Espiritualidade não é isso aí, tá? Tem algo mais além, tá? Aí ele diz que contribuir para um mundo melhor. Então você vai contribuir, né? Aí ele fala, por isso o trabalho da espiritualidade está diretamente ligado ao propósito de vida. Então, é por isso que o trabalho da espiritualidade está ligado com o seu propósito do que você veio fazer aqui. Então, quando aquilo que você está fazendo aqui está trazendo alegria, satisfação,
você faz aquilo com consciência, ajudando o próximo, então você está no seu propósito de vida. Mas se você está fazendo essa coisa, não está completando você, você não sente gozo, não sente alegria na alma, então não é o seu propósito, tá, de vida, tá, pessoal? Veja aí, né? Busque as frequências elevadas para que ele direcione você para a sua missão aqui nessa vida. Porque senão você vai estar fazendo as coisas aqui, mas você não tem significado, não tem sentido. Ah, por que eu estou fazendo isso? É igual um aluno, né? Ele vai estudar uma matéria aí, a matéria, mas para que eu estou estudando isso? Eu não vou precisar disso lá na frente. Então, tem muitos, tá? Foi isso que a Matrix criou, né? Os jovens. Tá estudando coisa que ele não vai colocar isso na realidade dele. O ensino, pessoal, tá assim. Então, a pessoa perde tempo, gasta energia com coisa que ele estudou e nem colocou nessa realidade. É uma perca de tempo, né? Então, fazendo com que você tome matéria que não tem sentido para a sua vida. Então, é uma das coisas que contribui para esse comportamento dessas pessoas. Pessoas fazem coisas sem sentido, sem significado. Então, a gente que despertou vai trabalhar agora essa ligação com o nosso propósito, tá? Porque no nosso propósito a gente vai entrar nessa frequência de equilíbrio, de gozo do que a gente está fazendo no nosso trabalho aqui, para não ficar com esse sentimento, eu quero ir embora daqui, moça. Eu não me encaixo em nada aqui. Então isso acontece com muito com aquele que desperta, né, pessoal? Esse sentimento bate, porque ele não consegue mais se encaixar. Você vê que eu mesmo aqui, tá? Eu tenho uma vida bastante reservada. Tenho poucos amigos, tá? Tenho mais uma vida assim em casa. Às vezes eu saio. Então isso pode ser uma vida monótona sem sentido. Não, mas eu tenho sentido de estar fazendo isso, tá? É o próprio espírito guiando você. Então, por quê? Ambientes que você ia, você não vai mais, você não sente bem. É porque a nossa frequência mudou. Então, aquele que desperta é assim. Então, é por isso que ele fica assim, nossa, eu não tenho um amigo aqui, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, pode criar esse sentimento, tá, pessoal? Por isso que você tem que ir se aperfeiçoando nesse processo do trabalho da espiritualidade. Você vai encontrar a sua missão do que você vai fazer. Então, você vai fazer com afinco, quando você encontra até a última gota da sua vida. Aqui nessa realidade, né? Entende, pessoal? Então ele fala, está ligado diretamente com o propósito da sua vida, o trabalho da espiritualidade. Porque a espiritualidade é uma jornada para encontrar e compreender o sentido da existência. Então, é para isso que é o trabalho da espiritualidade. Então, ele está falando, a espiritualidade é essa jornada que a gente entra, desperta, né? Você desperta a consciência e entra nessa jornada para encontrar e compreender o sentido da existência, de você estar aqui. Por que você está aqui? É por isso que, né, isso passa pelo despertar, né? Quando você está assim, pessoal, questionando tudo, está buscando essas coisas espirituais, está perguntando, então é porque você está nesse processo do despertar, tá? Você está nesse processo de despertar, você está nesse processo também do trabalho da sua espiritualidade. Então você tem que ir, porque você vai encontrar o sentido da vida de você estar aqui nessa existência. Tem muita gente que não sabe. Por que você está aqui, pessoal? Você está aqui só para comer, aí sai, aí enche a barriga, ganha dinheiro, aí enche a barriga de carne, compra, né? Final de semana compra aquela carnazona toda, aí enche a passa mal, vai pro banheiro, aí é assim, e aí a gente acorda. É isso que você está aqui só para isso?
Entende, pessoal? Então você vê que a espiritualidade ela vai trazer um entendimento, um compromisso mais profundo, não só dessa realidade, tá? Então, por quê? Porque se não der certo aqui, se nada, aí Deus é injusto com você, aí você vai dizer, ai meu Deus, Deus é injusto, ai não sei o quê. É isso? Você precisa entender, pessoal, a jornada que você está, a sua consciência. Então ele fala que a espiritualidade é uma jornada para encontrar e compreender esse sentido da existência. Então, quanto mais você trabalha, você vai compreender o sentido de você estar aqui. Que pode ser conexão com Deus ou com o eu interior. Nossa, pessoal, o menino, eu não sei o que está acontecendo aí, tá? Eu não sei o que está acontecendo. O menino está chorando direto. Meu Deus. Então, pessoal, ele diz que pode ser a conexão com Deus ou com o eu interior. Então, você vai compreender esse sentido quando você se conectar com Deus, pessoal. Porque a resposta está toda nessa frequência aí de Deus aí, nessa conexão, pessoal. E a gente trabalhando na espiritualidade é para isso, para a gente compreender quem é a gente, o que a gente está fazendo aqui, qual é a nossa missão aqui. Tá? Então é nessa conexão, quando você vai buscando interiormente, é que o Espírito vai guiando você para o seu propósito. A sua missão aqui. Vai trazendo esse entendimento. Entende que é que você não pode sair aí procurando não sei o que, de carta, de búzio, de mandinga, de dizer, eu tô vendo agora, não sei o que. Você não tem que procurar isso, pessoal. Precisa espírito baixo, porque quem tem toda a vida, todo o conhecimento da sua vida, foi o próprio Deus que ele colocou essa missão na sua alma. Então você tem que procurar ir direto ao o Criador, a Deus, ao Pai. Então, através da frequência de Cristo Jesus. Então, é através dessa frequência que a gente vai direto ao Pai para saber o que é que Deus colocou na nossa alma. Tá? Entende, pessoal? Nossa, 60 minutos, meu Deus. Passou muito rápido. Eu nem senti, pessoal, que eu gravei o vídeo. Eu tô pensando que eu vou começar. Você vê que a gente tá aqui empolgado, né, pessoal? Nem percebe que o tempo passa. Mas é isso, tá? Graças a Deus, né? Mas completamos aí já a segunda parte, né? Agora vamos para a terceira. Vou marcar aqui. Terceira parte. Amanhã, se Deus, né? E essa espiritualidade permitir, se Deus, em nome de Jesus, né? Permitir que eu esteja aqui, a gente vai estar aqui, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus, né? Vocês novos aí, obrigado, tá, pessoal? Tô vendo que vocês estão compartilhando o meu vídeo, tá? Muito compartilhamento, né, pessoal? Obrigado aí vocês, tá? Espero que vocês continuem, tá? Às vezes a pessoa não fala nada, mas ela compartilha, ela tá ali usufruindo o entendimento que eu tô passando aqui, tá? Então, obrigado vocês. Vamos continuar o nosso processo. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, né? A esse Cristo que está na nossa vida, nos direcionando, nos abençoando. Obrigado, tá? Obrigado, Deus. E até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Até a próxima. Tchau!